Tudo bem? Hoje eu quero ler um texto para vocês que é uma palavra de Jesus aos nossos corações, mas também fazer uma homenagem a uma pessoa muito especial que marcou a minha vida, a minha história, marcou as minhas percepções a respeito do reino de Deus. E eu me refiro à pastora Rosa Valadão, que essa semana nos deixou, voltou para a casa do Pai. Eu a conheci ainda na adolescência e ela foi, durante todos esses anos, uma inspiração de comprometimento, amor, dedicação, abnegação, altruísmo e vida no reino. Ela, desde aqueles anos com a equipe Integração, com outros componentes tão queridos, como o pastor Paulo Sérgio, pastor Taborda e tantos outros, esses homens e essas mulheres marcaram a nossa geração. O texto está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um destes lírios. Para falar de rosa, temos que falar de flores, dos lírios, do perfume, do aroma, da singularidade da vida, que balança ao soprar do vento, que sabe da sua durabilidade, do seu tempo, mas que também tem a percepção do valor que carrega. Quando Jesus faz essa referência, ele diz que nem Salomão, em toda a sua glória, em toda a grandeza daquele reino e toda a pompa, em nenhum momento Salomão teve uma veste tão belíssima quanto o lírio se veste lá no campo. Rosa é um lírio belíssimo, perfumado, referenciado e admirado, como exemplo para todos nós. Eu não poderia deixar passar esse tempo sem falar do lírio, da flor, sem falar da rosa. Quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei de uma experiência, um caso, uma narrativa de um angolano chamado José Eduardo Agualusa. Ele conta que lá em Angola, numa região chamada Andulo, a guerrilha havia atacado aquele povoado e havia praticamente destruído a vila, a esperança, as pessoas. Os ataques eram terríveis, eram cruéis. E as pessoas começaram a viver nos escombros de suas próprias casas, cavando buracos e ali se escondendo dos ataques da guerrilha. Era constante, todos os dias. Agualuso disse que quando chegou naquela vila, ele ficou sabendo que havia um jardineiro que não desistiu
do jardim botânico. Todas as noites ele ia e molhava e regava as flores daquele espaço, daquele jardim. Mesmo em meio ao caos, à desesperança, mortes, angústias, tristezas, aquele jardineiro ficou conhecido como o jardineiro noturno, que não abriu mão das suas flores. Ora, ouvindo essa história, Agualuço pediu para conhecer este homem e ele foi até a presença do escritor, do poeta. E ele disse que era um homem magro, simples, um homem de aparência fragilizada. E ele perguntou para aquele jardineiro: me diga uma coisa, por que é que você continua cuidando das flores quando todos desistiram praticamente da vida? Aquele jardineiro olhou para o poeta, para o escritor e disse: alguém tem que molhar as flores. Alguém tem que cuidar das rosas. E a partir desse diálogo, Agualuço construiu um texto muito lindo, conhecido como Jardineiro Noturno. São pessoas teimosas. Teimosas no sentido do que mantém a esperança em tempos de escuridão. Mantém o bom ânimo em tempos de guerra. Mantém o seu trabalho, a sua dedicação, o seu amor em tempos de desistência. A esperança é invisível, mas é real. Essa história me fez lembrar de Rosa Maria Valadão, uma jardineira noturna, que por muitos anos regou tantos jardins. A minha vida, família, ministério, a minha convenção, os meus amigos, os meus colegas, a obra missionária, os de longe e os de perto. Tivemos por muitos anos uma jardineira noturna que alimentou com a sua vida, com a sua dedicação, com o seu exemplo, com a sua fé, os nossos jardins, muitas vezes devastados pela guerra, pela luta, pelo medo, pelo temor. E ela vinha com aquela calma, com aquele riso, com aquela sensibilidade e semeava esperança aos nossos corações. Rosa já foi para o jardim eterno. Repousou no Senhor para sempre. E eu quero muito continuar sendo este legado de ser um jardineiro noturno, de semear amor, paz, esperança, fé, alegria, em meio a tantos bombardeios que enfrentamos nos dias de hoje. Olhai para os lírios do campo, olhai para a rosa, olhai para tantos homens e mulheres batistas independentes, que são jardineiros da noite e que sustentam uma história, um legado até o dia da volta de Jesus. Que Deus nos abençoe. Sejamos como Rosa, jardineiros noturnos, em nome de Jesus. Beijo no coração.